Agora a gente muda de assunto. Olha só, tem decisão mais difícil do que escolher com quem deixar os filhos? Os pais que trabalham sabem bem o que é essa preocupação, não é mesmo? Olha só essa história. A polícia descobriu que uma babá abusava sexualmente de uma criança de apenas 2 anos. Esse caso é chocante, gente. Segundo a investigação da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, além de cometer o crime, essa babá ainda gravava vídeos dos abusos e enviava ao namorado. Ele também foi preso durante a investigação policial. Esse acontecimento chama a atenção para os cuidados que pais ou responsáveis precisam ter na hora de escolher uma profissional para cuidar das crianças. Tem que ser alguém de muita confiança, gente. Bora bater um papo aqui no estúdio sobre essa questão. A gente recebe sobre os cuidados necessários, não é? As precauções que precisam ser feitas. Nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Luciane Pinheiro, a advogada Monique Neves e a Marcilene Pontes, que é dona de casa e mãe de uma menina pequena. Marcilene, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 7 aninhos. E você confia em quem para cuidar dela? Ninguém. Só você? Só eu. É mesmo? Igual, tipo assim, ninguém em parte, né? Vamos lá. Igual agora eu tive que vir aqui, eu lá deixei ela com minha mãe. Não que eu não confie na minha mãe, mas minha mãe é uma pessoa de idade e minha filha é uma criança especial. Então, a energia dela, né, suga um pouquinho a minha mãe, talvez não vai ter aquela paciência, né? Então, é questão de cuidados mesmo. Ou seja, para você deixar com a sua mãe já foi difícil. Foi. Agora, você trabalhava antes de ter a sua filha. Sim. E quando você tomou a decisão de largar o emprego para se dedicar exclusivamente a ela? Então, eu trabalhei até a minha gestação toda. Depois, quando ela completou 1 ano e 11 meses, eu decidi, né, dar um tempo e me dedicar a ela. Por que você tomou essa decisão naquela época? Eu acho que é mais com o intuito de estar mais presente na vida dela, né? Porque eu via a necessidade, né, da minha presença na vida da minha filha. E com 2 aninhos, ela começou a apresentar uns comportamentos muito rebeldes para aquela fase, né? Na verdade, eles falam que é a famosa adolescência do bebê. Mas eu achava que não era normal. Então, eu comecei uma investigação, né? E aos poucos eu fui descobrindo algumas comorbidades nela, como o TOD, o TAG. E, por último, ela foi diagnosticada com um transtorno de aspecto autista. Então, foi aonde eu resolvi realmente parar tudo mesmo e me dedicar totalmente a ela. E, assim, confiar realmente é muito difícil. Não confio, não. Luciane, a palavra é confiança. Muitas mães, muitos pais têm essa dificuldade de deixar os filhos com uma pessoa desconhecida, às vezes até que é da família, não é mesmo? Até por conta de casos excepcionais e absurdos que acontecem como esse que nós mostramos agora há pouco. Como é que você vê essa questão da construção da confiança para a mãe e para o pai confiar naquela pessoa para cuidar do filho? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente é um assunto muito complexo, porque quando a gente está falando dos nossos filhos, a gente está falando dos nossos maiores tesouros. Então, como você falou, a confiança ela deve ser construída. Você não vai pegar qualquer pessoa. Imagina que você tem aí um diamante de bilhões de dólares. Você não vai deixar na mão do vizinho. Você não vai deixar, você vai procurar o melhor banco, um lugar onde um cofre de maior segurança. Então é mais ou menos assim que você deve tratar a pessoa que vai cuidar do seu filho. Quem é essa pessoa? Quem indicou essa pessoa? Você já conversou com pessoas que trabalharam, que também foram atendidos por essa pessoa? Mas o mais importante que eu gostaria aqui de salientar é para quem tem crianças pequenas, a gente sabe que é importante a rede de apoio. Então, o como fazer? A maior indicação, eu também fui professora durante muitos anos, mais de 15 anos, trabalhando em creches, no ensino da rede pública, ainda é a melhor opção. Ao invés de contratar uma babá, fazer o uso da rede pública, da escola, das creches,
creches, porque ali a chance do seu filho ser maltratado, a chance do seu filho sofrer algum tipo de abuso é muito menor, porque ele tem várias crianças, vários profissionais envolvidos. Então, eu ainda acho mais prudente para os pais que estão precisando e não têm rede de apoio familiar buscar esse tipo de escola, de usar a rede pública ou uma creche particular que seja, mas onde há mais profissionais, onde há mais crianças ali também. Perfeito. Bem, continuando aqui o nosso bate-papo, Monique, outra questão que chamou a atenção nesse caso que nós falamos é que essa babá enviava imagens obscenas da criança que ela cuidava para o namorado. Mas mesmo não sendo obscena, mesmo não sendo abuso, uma profissional como essa, uma babá, não tem autorização de tirar fotos das crianças e ficar mandando para quem bem entender, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Então, Lucas, esse tipo de crime, né, ainda que seja uma foto, nós estamos falando de uma criança. E esse é qualificado como estupro de vulnerável. Por quê? Porque ela teve acesso, ela manuseou, ela expôs. Estupro, gente, não é só você ter conjunção carnal. O simples fato dela produzir imagens, ter contato direto, né, com as partes íntimas da criança e transmitir isso, também é um estupro. E assim, uma coisa que a gente tem que sempre estar considerando, aos sinais da criança. Por quê? Hoje, muitas vezes, esse tipo de crime, nós temos aí algumas pessoas que... Eu estava até conversando com a colega aqui, eu falei assim, eu nem considero isso como uma doença. Ela falou assim, eu considero isso como um psicopata, como uma pessoa que comete algo bárbaro. Ela simplesmente, ela não tem amor ao próximo, ela comete atos de forma a inibir aquilo que ela está praticando. E nós, profissionais do direito, só conseguimos identificar, os pais também só conseguem identificar, de fato, quando está acontecendo, quando nós temos auxílio de um psicólogo. Porque a criança começa a fazer um acompanhamento, a criança começa a passar por momentos que vão identificando que tem algo errado. E um fato que identifica muito é a regressão da criança. Uma criança que já está desenvolvida, uma criança que já não usa mais fralda, uma criança que já tem um comportamento avançado para a idade e ela começa a retroagir, significa que alguma coisa está acontecendo. Então, os pais têm que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Eu também sou mãe de 2 filhos. E eu falando com a colega aqui também, eu tenho 2 filhos que eu dependo da minha rede de apoio para cuidar dos meus filhos. Eu ensino meus filhos o que é certo e o que é errado. E nós que estamos, nós mães, e também a população em geral, tem que ensinar as crianças que até onde é o limite, o que pode e o que não pode. Nós não podemos generalizar, mas existem muitas pessoas que têm maldade, que fazem coisas erradas com nossas crianças. Olha, você aí que está acompanhando a gente, você é aquela pessoa que não deixa seu filho com ninguém, ou então, por necessidade, precisa de alguém para te ajudar, já que você fica o dia inteiro fora de casa. Fala no Zap, estou esperando a sua opinião no 99942-2478. E já temos aqui uma participação que é da Clara Ribeiro. Ela critica o Código Penal para esse tipo de crime. Monique, esses crimes têm uma pena agravada até pela crueldade que envolve, né? Tem sim. E existe, assim, um falso conceito da sociedade que eles querem minimizar o crime, mas não. Falou de criança, a vítima agrava. Falou que foi cometido um crime contra a criança, foi uma exposição de foto, não foi ele só passar a mão. Essa criança está sofrendo, essa criança não sabe se defender. Muitas vezes essa criança, ela sofre vários tipos de ameaça, principalmente com relação aos pais, aos parentes mais próximos, que ela não consegue identificar que aquilo ali é uma ameaça. E até a família conseguir identificar que essa criança está passando por aquilo, muita coisa negativa já aconteceu. Existe uma falsa informação também que o estupro ele só acontece com a conjunção carnal. Não é. O estupro é todo ato libidinoso cometido contra a criança, adolescente, contra uma mulher, contra um homem também em alguns casos. Então, a gente tem que ter atenção ao que está acontecendo com nossas crianças. Nós, pais, temos que ter noção quem está cuidando dos nossos filhos. Temos que ter referência, proteção, porque existem pessoas de má índole, pessoas que olham para a criança e querem reproduzir vídeos, jogar na internet,
Principalmente, cuidado com a rede social, com jogos que os nossos filhos estão. Esse caso da babá, foi feita a filmagem, mas essas imagens elas podem circular em vários tipos de aplicativos também, que nossos filhos têm acesso se nós não estivermos fiscalizando. Verdade. A Kelly Vieira, nossa telespectadora, diz que é igual você, Marcilene, também mãe atípica, tem uma filha com síndrome de Down, com 12 anos, e ela disse que desde que a filha dela nasceu, é muito difícil confiar, uma vez que eles não conseguem falar ou expressar exatamente o que pode ter acontecido. Kelly, o fato de você ser mãe... Marcilene, o fato de você ser mãe atípica, Kelly é nossa telespectadora, faz com que você tenha esse cuidado a mais em relação a deixar sua filha com alguém? Eu creio que não só por isso, né? Na verdade, eu vou até corrigir algo que eu falei, de não confiar. Porque logo depois que eu tive a minha filha, a única pessoa que eu deixava que ficasse com ela foi a minha irmã. Tanto que minha filha é muito apegada com a minha irmã, né? Porque minha irmã sempre cuidou dela, desde pequenininha. Desde quando ela era bebê até os 2 aninhos, mais ou menos. Então, na minha irmã eu confiava. Só que agora, como a Vitória ela não tem mais essa... ela é imperativa. Então, assim, você tem que ficar com o olho nela, ou num padre não está na missa, né? Do jeito que eles falam. Piscou? Ela aprontou, então pode dar ruim, então eu já prefiro que fique comigo. E não só por isso, porque quando eu era criança, eu já fui molestada. Então, hoje eu tenho uma menina, uma filha, e eu tenho medo que o que eu vivenciei lá no passado possa acontecer com a minha filha no presente. Você está entendendo? Então, não é por ela ser atípica, né? O cuidado maior, sim, mas pelo que eu vivi lá no passado, quando eu tinha ainda a idade de 6 para os 7 aninhos, quando eu fui molestada, eu não sabia o que era. E é uma idade que a criança ainda não consegue se expressar, às vezes nem entender o que aconteceu direito, né, Marcilene? Hoje eu acho que eles conseguem até se expressar melhor, igual a minha filha. A minha filha, ela fala tudo de tudo. Ela conta detalhes de tudo que acontece com ela. Detalhe. Se você puxar um fio de cabelo dela, vai me contar. E eu sempre falo, não esconda nada de mamãe. Então, isso eu sempre friso para ela. Seja bom, seja ruim, mamãe quer saber. E ela conta. A Larissa Caroline, gente, ela comentou aqui que é uma situação muito delicada que teria acontecido com a sobrinha dela. E aí eu queria uma palavrinha sua, Luciane, sobre os sinais que a criança dá quando não está tudo bem dentro de casa. Muitas vezes a criança não consegue se expressar, seja por ela ter alguma questão desafiadora, né? Ou então por ser muito pequenininha. Como que os pais responsáveis devem ficar atentos? Quais são os sinais? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: todas as crianças conseguem se expressar. Talvez não da forma como a gente espera que elas se expressem, mas é importante a gente ficar atento. Então, os pais que estão em casa e que estão com esses filhos desde que saíram do ventre, tem que ficar muito atentos está mais manhoso? Começou, já está desfraldado, mas voltou a defecar, voltou a urinar na calça, está apresentando um comportamento mais irreverente, qualquer mudança, ou ele já era super comunicativo e voltou a ficar mais introspectivo, é importante que qualquer mudança, tanto para mais quanto para menos, seja observado. Outra coisa que é importante, Lucas, é observar o seguinte: perto de quem o teu filho começa a apresentar uma mudança de comportamento? Quando fulano chega, seja o pai, seja avô, seja tio, apresentou uma mudança quando essa pessoa chega, o que está acontecendo? Começa a observar. Isso é muito importante, porque às vezes fala, birra, fulano pegou birra de fulano. Não é bem assim. Você tem que ficar esperta, você tem que observar esse comportamento e dar voz para essa criança e conversar. Posso contar aqui rapidamente o que aconteceu com um sobrinho meu, assim, conhecidinho. Não é sobrinho de fato de sangue, mas conhecido assim de uma amiga de há 10 anos atrás. Quando eu cheguei para visitá-la, a criança estava chorando muito porque a mãe estava
batendo nele, porque ele teve um acesso na escola. Ele defecou na calça, já um menino de 5 anos, e passou as fezes na parede do banheiro. Lógico, a mãe foi chamada na escola. Ao invés dela conversar com essa criança, ela foi e bateu na criança. E eu cheguei na hora, na casa, falei, o que está acontecendo? Por que o fulaninho está chorando tanto? Eu não aguento, eu perdi a paciência. Você acredita que ele fez isso na escola? Mas ele já não fazia mais cocô na calça. O que está acontecendo? Não sei, ele está acordando de madrugada, está fazendo cocô na calça de novo, começou a dar problema na escola, batendo os coleguinhas. E aquilo me acendeu uma chavinha. E aí eu deixei acabar, ela conversar com ele, tudo. Ele foi para o quarto e eu chamei ela, sem assim, nenhum tipo de suspeita que ele estivesse ouvindo. Falei, olha, com quem que ele está ficando? Aonde ele fica quando você trabalha? Começa a observar esse tipo de coisa. E aí ela viu, ela falou, olha, ele fica com meu irmão. Mas nunca que ele faria. Eu começo, então, a conversar com teu filho, chama ele para ver um filme. Durante essa conversa despretensiosa, puxa um pouco do assunto. Dito e feito, uma semana depois, ele falou que o tio estava abusando sexualmente com penetração. Então, assim, fique atento para o teu filho, qualquer sinal. E nunca tire ninguém de suspeita. Mas também não fique muito neurótica, porque pode acontecer isso também. Você afastar todos os parentes, todos os amigos. Mas antes disso acontecer, de você afastar, observe o comportamento, que a criança sempre sabe falar. Verdade. E não é só a violência sexual que deixa marcas nessas crianças, viu? Tem também a violência física. Olha só esse caso que aconteceu em maio, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança de um prédio filmaram a babá agredindo o bebê que ela cuidava. Ela foi flagrada puxando o cabelo da neném, chacoalhando a criança. E essas imagens foram decisivas para a polícia pedir a prisão dessa babá. Temos uma participação aqui, Monique, que vai nesse encontro, que é o do Marcos dos Anjos, de André Carlone, que diz o seguinte: no meu ponto de vista, os pais têm que colocar câmera em casa e pedir o atestado de bons antecedentes. Até porque, numa situação como essa, em que tudo é registrado, isso pode servir como prova no momento em que é realizada uma denúncia, não é mesmo? Sim, com certeza. A câmera, ela é uma prova, né? Sempre, todos que tenham condições. Mas se a gente for analisar, a maioria da nossa população não tem esse recurso, né? E o atestado de bons antecedentes, a gente pode fazer através de uma busca simples. Mas é bom lembrar que as pessoas que têm o hábito de cometer esse tipo de crime, eles são cautelosos. E a maioria deles nem crime registrados tem. Então, assim, colocar a câmera, ok. Mas observar o que a Lu falou, né? Os detalhes que acontecem com a criança é muito mais importante. E outra, ao menor sinal, comece a levar a criança no psicólogo. O psicólogo, ele já é treinado para esse tipo de fato. Ele tem a capacidade de identificar e colocar isso em um papel para o juiz poder entender. Porque nós, advogados, também não podemos chegar diante de um juiz e falar assim, existe uma suspeita. Mas uma suspeita sem nenhuma prova é simplesmente uma suspeita. Então, assim, nós estamos amparados com um laudo psicológico, faz com que a gente comece a proteger essa criança. E é isso que a gente precisa, produzir provas para poder proteger o nosso filho. Seja o psicólogo, seja o laudo do ML, seja também acompanhamento com outros profissionais que possam identificar que esse crime está acontecendo. Olha, temos várias participações aqui pelas redes sociais, no Fala no Zap também. A Fabiana diz que tem uma menina de 4 anos e não deixa ficar com ninguém. A Fabiana tem um filho autista de 12 anos e disse que se entregou totalmente ao cuidado dela. Ele também... temos mais participações aqui, uma pessoa que não se identificou disse: eu tenho uma menina de 4 anos, não consigo deixar ela com ninguém, só confio mesmo em mim e na minha filha, não confio em mais ninguém. Muitas pessoas aqui que estão com o pé atrás em relação a cuidar dos filhos. Mas eu queria abrir um parêntese que a gente mostra esse caso, mas é evidente que esse caso não... reflete as babás que trabalham tão bem, né? A grande maioria dessas profissionais que cuidam das crianças quando os pais estão precisando, ou alguém mesmo da família. E é importante, quando se precisa, procurar alguém de confiança, porque, Luciane, se você ficar muito paranoica também, deixe de fazer as coisas, né, que são necessárias às vezes, para poder cuidar do filho, sendo que talvez tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que passa segurança e essa pessoa mesmo assim não deixa. Lucas, a gente vive numa fase agora
da internet, né? Então, um caso que acontece no Japão chega no mesmo dia aqui no Brasil. Então, assim, coisas ruins acontecem, mas existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Então, a gente também não pode entrar nessa onda de que tudo de ruim vai acontecer comigo, que eu vou entrar no avião, o avião vai cair, que a minha filha vai ser, sabe? Então, assim, vamos ter um pouco de cautela quando a gente começa a viver. Porque a gente precisa viver, senão a gente entra numa de ter medo de tudo e de todos, e isso causa uma sensação de que a gente não pode confiar em ninguém e que o mundo não vale a pena, e que a vida não vale a pena. Aí você já entra em outro extremo, você começa a ter ansiedade, você começa a desenvolver depressão e uma série de outros transtornos que também vão tirar a tua qualidade de vida. Então, o teu filho pode nunca ser molestado, nunca ser estuprado, e que Deus nos ouça, mas você pode desenvolver uma série de outros transtornos por medo de viver. Então, vamos ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela e simplesmente viver dia após dia. Acorda, faça suas orações, meditações e apele para qual santo você acredita e faça a tua parte, sendo um pai presente, sendo uma esposa presente, e assim você vai conseguindo viver a vida de uma forma mais leve. Maravilha, temos muitas participações, muita gente falando sobre esse assunto muito importante, e equilíbrio é tudo, né? Não dá para confiar o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta em qualquer pessoa, sem conhecer bem, sem ter confiança, mas também não dá para ficar sem confiar em absolutamente ninguém e acabando prejudicando a sua própria vida e a do seu filho também. Agradeço a participação de vocês, a Marcilene Pontes, muito obrigado, a Monique Neves, advogada, e a psicóloga Luciane Pinheiro, valeu pela participação aqui conosco no Fala Espírito Santo.